Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e do meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito e narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu.
Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. E depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será que tem algum perfeccionista entre nós? Sempre em um grupo há aquele mais perfeccionista, ou você se sente perfeccionista? Até que ponto isso te ajuda nos teus negócios, na tua vida? Até que ponto te beneficia ou atrapalha? Como é que você administra o seu perfeccionismo? Ou tem pessoas entre nós ou tem alguém entre nós que está tão focado, porque estar focado é importante no mundo dos negócios, não é verdade? Mas às vezes estamos tão focados, que não há espaço para mais nada na nossa vida, e às vezes não há espaço nem para o essencial. Às vezes até a família fica de lado, porque estamos absorvidos pelo nosso foco, aquilo que a gente quer. O empreendedor é um sonhador, né? É verdade, o empreendedor é um sonhador. E o sonho e as metas preenchem de tal forma que temos o risco de deixar de lado certas coisas. Ou tem pessoas aqui que não conseguem fazer uma pausa pela rigidez da busca de realização dos seus negócios, não consegue fazer uma pausa para fazer uma outra coisa, ou uma pausa estratégica para respirar e depois retomar os negócios. Ou vamos sempre seguindo ali, caminhando para frente, bitolados numa única ideia, e não há espaço para nada mais. Creio que o Evangelho de hoje vai dizer alguma coisa para as pessoas com este perfil, ou para nós, quando temos esse perfil em algum momento da nossa vida, porque nem sempre nós somos definidos, não devemos ser definidos por um jeito de ser, mas às vezes nos comportamos assim, dessas formas que eu falei para vocês. Este Evangelho tem muitas interpretações, mas tem uma interpretação que eu sempre tive vontade de fazer assim em assembleia, mas nunca tive a oportunidade. Mas agora diante de vocês é possível fazer essa interpretação, porque acho que tem a ver com a nossa vida, a vida do empreendedor. Jesus Cristo está aqui, né? Ele está diante de uma grande multidão. Ele diz a palavra,
tinha atravessado numa barca para outra margem, uma numerosa multidão se reunia, né? Jesus ficou ali na praia, mas aconteceu algo inusitado. Um homem apareceu diante dele, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, tem inclusive o nome dele, pedindo com insistência, muita insistência, para Jesus Cristo ir, né, curar a sua filha, que estava, né, à beira da morte. Ele fez isso com insistência. E Jesus Cristo, diz a palavra, o acompanhou, se pôs a caminho. Então, essa passou a ser a meta de Jesus, o foco de Jesus: ir na casa de Jairo curar a sua filha. Algo grave. Ele colocou isso, né, ele acolheu o pedido de Jairo e foi, né, se dirigiu, saiu, e a multidão atrás de Jesus Cristo. Ele foi focado, evidentemente, porque tinha uma missão a ser realizada na casa deste homem. E o interessante que no meio do caminho aparece uma outra novidade, uma outra realidade inesperada. Naquela multidão, uma mulher que estava há muito tempo com uma enfermidade, já tinha gastado com médicos, mas só piorava cada vez mais, diz a palavra, sofria 12 anos de uma hemorragia. E o que essa mulher queria era tocar em Jesus Cristo. E com muita dificuldade ela consegue tocar na roupa de Jesus Cristo. E Jesus sente que uma força sai dele e pergunta: quem me tocou? Ou seja, ele estava focado, ele estava num rumo, ele estava numa direção, ia para a casa de Jairo, mas sentiu que ali tinha algo que ele precisava fazer uma parada. E era aquela mulher que tocava o seu manto, né? E tentaram afastar a mulher, e tentaram dizer para Jesus Cristo que não tinha ninguém. Muitos tinham tocado nele, mas ele insistiu: não, mas alguém me tocou de uma forma diferente, que uma força saía de dentro de mim, né? Não foi um toque qualquer. E ele insistiu, e então a mulher, cheia de medo e tremendo bastante, porque como todos queriam afastá-la, ela caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Então, Jesus Cristo, com foco, com o seu dia já programado, ele estava programado, mas mesmo assim ele parou para escutar aquela mulher, ele parou para dar atenção e perceber que algo importante estava acontecendo ali. É isso que estava dizendo como é que a gente lida com as nossas metas, com o nosso foco. Nós temos a sensibilidade de saber a hora de parar, ou alguma realidade se apresenta onde é necessário a gente dar atenção e fazer uma pausa, ou dar ouvidos a dar ouvido a outros movimentos que podem estar interferindo nos nossos negócios, na nossa vida, mas muitas vezes nós estamos tão focados que a gente não dá atenção, e se a gente não dá atenção, passa por cima, mas lá na frente a gente vai perceber: como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não percebi? Talvez você estava tão absorvido que não dava ouvidos e não tinha olhos para outra coisa, senão a rigidez do seu foco. Jesus Cristo tinha algo importante para fazer, mesmo assim ele soube fazer uma parada, uma pausa ali, para dar atenção a algo talmente importante que estava acontecendo, que era esta mulher, né? Isso acontece muitas vezes, não só nos nossos negócios, dentro das nossas empresas, que estamos às vezes tão focados, bitolados, enrijecidos,
que a gente passa a ficar com a cabeça dura, né? Não dar ouvidos a nada e a ninguém, porque estamos com a verdade, estamos já olhando, e não abrimos espaço para alguma novidade que apareça, que pode colaborar, que pode ser um acréscimo, ou que tenho que resolver no meio do caminho. Tem coisas que preciso resolver no meio do caminho, para depois retomar e a nossa meta, o nosso foco original. E às vezes acontece também na nossa casa. O empreendedor pode estar tão absorvido da sua intenção, dos seus negócios, seu foco, que esquece a família, que esquece a casa, que esquece os filhos, que esquece a esposa, que esquece o essencial, que até quando sai para passar um dia de descanso, leva o computador para fazer trabalho, ou leva o celular para ficar comandando as coisas ainda, não consegue se desligar, não consegue fazer aquela pausa para a casa, para a família, não consegue ter flexibilidade, como Jesus Cristo teve flexibilidade para uma realidade que se apresentou, diferente, que não estava programada, que não estava prevista. E no mundo dos negócios a gente tem que estar preparado para aquilo que não está programado. No mundo dos negócios a gente tem que estar preparado para aquilo que não está previsto. Mas o empreendedor é muito vulnerável. Tem coisas que não estão previstas, que fogem do nosso controle. Como é que Jesus Cristo ia imaginar que uma senhora ia se apresentar ali e ele ter que parar? Às vezes são coisas que vêm do governo, às vezes são aumentos de preços que aparecem aí da gasolina, que interferem nos nossos negócios, inesperado. Como é que nós estamos preparados para lidar com essas novidades? Às vezes é um movimento de mercado que também, um vento de mercado que não estava previsto, e a gente saber lidar com flexibilidade. Bem, Jesus Cristo atendeu a senhora, foi curada, e quando foi retomar a sua meta, aparece uma outra novidade, e dessa vez um pouco mais negativa, quando ele retoma o caminho, dizem para ele que a filha de Jairo tinha morrido, que não precisava ele ir mais não. Ou seja, ele retoma a sua meta e mesmo assim dizem, não vá, não adianta, já faleceu. E às vezes acontece esse tipo de coisa também, de pessoas que vêm para dizer, olha, não vai dar certo, não vá, não se arrisque, não faça isso. E aí aconteceu com Jesus Cristo também. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Por que ainda incomodar? Aqui era para qualquer um já desistir da sua meta, desistir do objetivo. Jesus Cristo faz uma pausa, Jesus Cristo é flexível, vem uma adversidade, vem algo negativo, aí diz a palavra, Jesus Cristo ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. O padre Denivaldo ainda repetiu 2 vezes essa mesma frase, não tenhas medo, basta ter fé. Gente, guardem isso no coração de vocês, guardem isso na vida de vocês. Cada vez que alguém quiser desanimar, lembre do que Jesus Cristo diz, não tenhas medo, basta ter fé. É Jesus dizendo para você hoje, é Jesus dizendo e olhando para você, não tenhas medo. Se você acredita, se você busca esse objetivo, retome-o, basta ter fé. E interessante que diz a palavra, e Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João, certamente os mais otimistas. Os negativistas ele deixou, fiquem aí vocês, só tem coisa negativa mesmo. Então deixou os negativistas lá, pegou os mais otimistas,
pegou os mais otimistas e levou com ele. Os outros ficou lá, porque tem certas pessoas que é melhor não acompanhar a gente, né? Então Jesus Cristo já fez a seleção dele, levou só Pedro, Tiago e seu irmão João. Aí chegaram lá, estava todo mundo chorando, diz a palavra, e Jesus Cristo diz: a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram a zombar de Jesus, começaram a caçoar dele. Tudo que acontece com a gente, vocês certamente se identificam nessas. Quem é empreendedor já passou por isso, quem venceu na vida já passou por isso, quem está vencendo, quem está procurando vencer já passou por isso. Caçoavam de Jesus Cristo, né? E aí ele disse essa frase forte, talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina, ela imediatamente levantou e começou a falar e começou a andar. A menina tinha 12 anos. Todos ficaram admirados. Então Jesus Cristo, mesmo fazendo aquela pausa, mesmo dando atenção a outra realidade que se apresentou, Jesus Cristo, mesmo tendo adversidades, pessoas negativas dizendo que não vai dar certo, Jesus Cristo foi, né, e a menina foi curada, e a menina se levantou. O seu objetivo foi alcançado, porque ele foi perseverante, foi até o fim e cumpriu a sua meta. Os objetivos, eles estão aí para ser cumpridos. É necessário nos programar. Nos programar é importante. Não se pode fazer negócio, abrir uma empresa sem uma programação. Ela tem que existir no papel. As metas têm que ser traçadas, tem que colocar no papel, sabendo que no meio do caminho pode você sair um pouco da programação para depois retomar, porque a vida não é matemática. Matemática é quando você faz os números, dá tudo sempre o resultado é sempre o mesmo, porque é uma ciência exata. A vida não é uma ciência exata. Aí quando eu falo dos perfeccionistas, que às vezes sofrem bastante, porque esperam a programação ser cumprida daquele mesmo jeitinho que foi traçado no início. Quando a gente tem que refazer a programação, não quer dizer que a gente está perdendo a meta, perdendo o foco ou o nosso objetivo. Não quer dizer isso. Jamais. Quer dizer que eu estou, né, buscando aprimorar, estou um pouco me adequando às novidades e às novas realidades que vão se apresentando no meio do caminho. Aí a flexibilidade. É necessário sabedoria, é necessário ser um sábio, é necessário ter ouvidos para escutar a voz, né, dos sinais que está à nossa volta, a voz de Deus que nos conduz, sem perder jamais o nosso objetivo e o nosso foco. Gente, tem uma palavra de sabedoria para nós hoje. É um ensinamento importantíssimo para que nós tenhamos garra, força, determinação, não desistir jamais. Basta ter sabedoria e não desistir jamais. E sobretudo, recorrer a Jesus Cristo, como fez Jairo, como fez a mulher que sofreu de hemorragia. A fé em Jesus Cristo, recorrer, buscar, estar perto dele, querer tocar Jesus, que ele vai perceber o grau da nossa fé, e ele mesmo vai nos procurar, e ele mesmo vai se aproximar de nós, e não vai nos desamparar, e não vai desistir de nós. No mundo dos negócios é necessário muita fé, muita fé. Eu digo, mais fé do que em qualquer outra profissão é no mundo dos negócios. Por isso a gente tem essa Santa Missa, por isso a gente criou esse espaço para que os empreendedores possam viver a sua fé e crescer na fé. E essa missa vai continuar, essa missa tem que continuar, e vocês precisam desse lugar, desse espaço de oração. O novo pároco vai chegar, e o novo pároco vai dar seguimento, né, a esta experiência. E Padre Denivaldo, que está aqui, certamente vai criar um espaço também lá na sua paróquia para os empreendedores, porque quando a gente criou a Pastoral do Empreendedor, quase 4 anos atrás, mais de 3 anos, a gente criou porque via os empreendedores como ovelhas sem pastor, sem um lugar. Todos têm uma pastoral do crisma, das crianças, dos idosos, da saúde, pastoral dos jovens, da juventude,
de todos os segmentos tinha uma pastoral. E os empreendedores, não tinha pastoral? Não tinha no Brasil uma pastoral dos empreendedores, não tinha. Um lugar para os empreendedores se encontrar e ter uma palavra dentro do seu universo, dentro da sua linguagem, como a gente acabou de fazer aqui. E a gente então criou a pastoral, fundou a pastoral do empreendedor, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E ela vem acontecendo graças a todos, graças a vocês que acreditam nessa iniciativa. Hoje no Brasil, formalmente, essa pastoral só existe em São José do Rio Preto. Quando eu fui fundar o Padre Ernesto em São José do Rio Preto. Hoje no Brasil está aqui a pastoral e está em São José do Rio Preto. É algo novo, a gente quer que chegue em outros lugares também. Estive este mês, no dia 28 e 29, na cidade de Vitória do Espírito Santo. E ali também eu me reuni com um padre interessado em ter a pastoral na sua paróquia. A gente percebe que está chegando em outros lugares. Uma revista católica recentemente colocou na matéria de capa a nossa pastoral. Então deve chegar ainda mais pessoas interessadas. Enfim, que nós possamos abraçar, acreditar, né, buscar, alimentar a nossa fé na igreja, alimentar a nossa fé por meio da Eucaristia, que a gente vai ter a sabedoria necessária para levar adiante os nossos negócios. Como disse Dom Marco Eugênio na missa ontem, achei interessantíssimo ele dizer: quando a gente vai à missa, a gente não precisa fazer muita coisa não, é estar ali com atenção, coração aberto, porque é Cristo que reza em nós, porque é Cristo que se move em nós. O nosso passo é vir aqui ao encontro dele, como aquela mulher com hemorragia foi ao encontro de Jesus. Depois Jesus, ele tomou toda a frente e começou a agir, mas foi necessário ela ir ao encontro. É necessário que você venha ao encontro de Jesus. Uma vez aqui, com fé, deixa que Jesus age na sua vida, na sua existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.